Uau, 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 é a morte de Abraão. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Estudando a Bíblia de Capa a Capa. Hoje nós começamos no capítulo 25 de Gênesis com uma história que já começa um pouco triste. Chegou a hora da gente se despedir lá do nosso amigo e querido Abraão, aquele que havia sido protagonista até aqui, que peregrinou lá da terra de Ur dos Caldeus, lembra? E que agora, depois de sepultar a sua esposa, também chega o fim dos seus dias. Depois que Sara morreu, ele se casou novamente e teve ali alguns outros filhos. Com 175 anos, Abraão agora ele vem a falecer e é sepultado nos mesmos campos onde Sara foi sepultada. É interessante que ele deixa todos os seus bens para Isaac. No entanto, para os outros filhos, ele dá alguns presentes e manda que eles morem nas terras do leste. Como a promessa havia sido dedicada ali diretamente para Isaac, provavelmente ele não queria ter interferência dos outros filhos e imaginava que poderia gerar ali algum tipo de atrito, algum tipo de conflito familiar. Ismael e Isaac foram os responsáveis por sepultar o seu pai. Isaac, então, agora casado ali com Rebeca, sua esposa, ele segue a sua jornada e Ismael tem 12 filhos, dos quais cada um gerou uma tribo e viviam ali em conflitos entre eles. Ainda no capítulo 25, nós damos um grande passo na história bíblica, que é importante compreender essa história. A partir do versículo 19, nós encontramos como subtítulo o nascimento de Esaú e Jacó. Bom, Esaú e Jacó viriam a ser os filhos de Isaac. No entanto, a Bíblia revela que Rebeca ela era estéril, assim como a mãe de Isaac. Isaac ele ora então a Deus, pedindo para que ele abrisse o ventre de sua esposa para que ela pudesse ter filhos. Deus atende ao pedido. E logo de início ela tem gêmeos, Esaú e Jacó. A história desses gêmeos ela começa muito interessante porque lá no ventre eles já brigavam um com o outro. E Rebeca agora começa a ficar preocupada e ela ora a Deus dizendo: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou sentindo tudo isso ali, que coisa estranha que está acontecendo. Então o Senhor aparece para Rebeca e explica para ela o que estava acontecendo. E o Senhor diz: olha, você vai ter 2 filhos, o mais velho será subjugado, ou seja, o mais velho servirá, será servo do mais novo. E os 2 já nascerão ali em contexto. Quando Isaac completou 60 anos, os gêmeos nasceram. Primeiro saiu Esaú, que era um gêmeo lourinho, peludo, é uma característica muito marcante dele, e é uma característica importante, lourinho, peludo. E logo em seguida nasceu Jacó, agarrado ali no pé do seu irmão Esaú. Esaú ele era extremamente mais focado em toda a arte manual, caça, pesca, e por isso ele era amado pelo seu pai, porque o seu pai amava a carne que ele trazia ali de suas caçadas e de suas pescarias e de toda a sua empreitada. Jacó já era mais recatado, já era mais ali do lar, entre aspas. Ele tinha o carinho e amor de sua mãe, Rebeca. A história desses irmãos fica interessante, ou ainda mais interessante, quando Jacó ele tem a ideia de comprar a primogenitura de Esaú. Esaú voltando ali de uma expedição, de uma caçada, morto de fome, não tinha grande apreço pelas bênçãos, por questões espirituais e até pela crença ali na bênção que ser o primogênito estava sobre ele. Jacó agora faz uma proposta indecente. E ele diz assim: olha, tá com fome? Eu te dou meu guisado aqui, a minha sopa de lentilhas. Mas antes, jura que você me dá o seu direito de irmão mais velho, o seu direito à primogenitura. Sabe, às vezes, na nossa vida cristã, a gente recebe algumas propostas que atendem muito ao nosso apetite, ao nosso desejo carnal. Mas a gente se esquece de compreender o tamanho das bênçãos de Deus que nós perdemos por sacrificar o que nós temos por direito.
que ele separou para nós. Esaú, morto de fome, cansado, fala, não, me dá para aqui esse guisado, o que eu vou fazer com a primogenitura? Não vai encher a barriga. E assim agora ele passa os direitos de irmão mais velho para Jacó. Bom, a história segue, voltando para Isaac. E agora que o holofote está em Isaac, a gente encontra um padrão familiar. Se você for ver no subtítulo, diz assim, olha, Isaac mente para Abimeleque. Novamente, Isaac foi morar nas terras onde o seu pai morava, onde o rei Abimeleque governava, o mesmo Abimeleque lá de trás. E que era a terra ali dos filisteus. Só que agora Isaac, ele apresenta a Rebeca como aquela que era sua irmã. Essa parte te lembra de alguém? Isso mesmo. Abraão usou o mesmo argumento com Sarai, com receio de que quisessem matá-lo para tomar a sua esposa. A grande questão é que o rei Abimeleque, ele olha pela janela e vê Isaac agora acariciando ali a Rebeca. E ele fala, gente, essa mulher não é irmã, essa mulher é esposa. A mesma conversa que ele teve ali com Abraão. Olha o perigo de repetir padrões que às vezes são inconscientes e que nós nem compreendemos. E Abimeleque garante que quem tocar naquela mulher será executado. Algo que é impressionante de se ver é o temor de Abimeleque ao Senhor. Por mais que ele fosse um filisteu, ele compreendia o quanto o Senhor era com aqueles filhos, com Isaac, com Abraão, e temia ao Senhor. Será que as pessoas à sua volta têm o temor e o respeito a Deus pela sua vida, pelas bênçãos de sua vida, pelo seu próprio temor ao Senhor? Será que os seus frutos mostram ao outro o Deus que você serve, ou você vive de cabeça baixa, tristonho, como um perdedor? Isaac, então, naquela terra governada pelo rei Abimeleque, em um período de fome, é importante citar, ele planta e ele colhe 100 vezes mais do que ele plantou, porque o Senhor o abençoou grandemente. O rei Abimeleque, então, começa a ficar preocupado, porque ele havia adquirido muitos bois, muitos rebanhos, muitas terras, e diz, olha, Isaac, não tem espaço para nós dois aqui. Vá para outro lugar. E aí Isaac agora pega suas coisas, como já era um povo nômade, que havia se estabelecido nômade já há algumas gerações, pega e vai para os vales de Gerar. Quando chega no vale de Gerar, agora os pastores de Isaac começam ali a procurar, cavar poços que haviam sido tampados anteriormente pela prosperidade, que havia atraído inveja dos povos da vizinhança. E eles começam a ter alguns conflitos agora por água. E os pastores dizem, não, nós cavamos aqui, e aí os pastores do Vale de Gerar dizem, não, essa água é nossa. Até que ele cava um poço, cava outro poço, e ele pega uma distância tão grande, cavando poços ali, que aí ele encontra paz, e ele agradece ao Senhor e louva ao Senhor, que agora ele tinha paz e tinha poços de água ali, onde ele pudesse continuar prosperando e crescendo. Por fim, a prosperidade de Isaac era tanta, que agora aquele rei Abimeleque veio novamente até ali a tenda de Isaac, e Isaac agora o recebe dizendo, por que você está vindo aqui se você claramente me odeia, você me expulsou ali da sua terra? E Abimeleque agora diz, olha, deixa eu te dizer alguma coisa, eu quero uma aliança contigo para que você não me faça mal e que nem eu te faça mal e que nossos povos vivam em paz. Abimeleque era alguém extremamente estratégico, e ele sabia que era impossível vencer aquele que estava ao lado do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abimeleque compreendia isso muito bem. E ali eles fizeram uma aliança e tiveram um banquete para celebrar essa aliança. Muito semelhante ao que ele havia feito com o seu pai, com o pai de Isaac, Abraão. Aos 40 anos, Esaú se casa com 2 mulheres hititas. E essas mulheres dão grande desgosto para Isaac e Raquel. A nossa história não acaba por aqui. Eu te convido a continuar aqui com a gente, estudando um pouco mais da história bíblica, da história milenar, que tem tantos aprendizados, princípios e valores que são transmitidos ao longo de toda a história para o povo de Deus. Um beijão e valeu!